Fala pessoal, seja bem-vindo à Jornada Antifrágil. Nós já estamos no nosso terceiro dia, então nós temos 2 conteúdos, primários que você precisa ir lá e ouvir para você não ficar perdido aqui, ver a lógica que nós estamos trabalhando. No nosso primeiro dia a gente viu essa questão de identidade e propósito, sem isso não tem como desenvolver nada. Segundo ponto, nós ali tratamos a questão da família, principalmente a partir da masculinidade, da feminilidade bíblica, que é uma das primeiras consequências para a gente poder tratar os próximos assuntos que virão, tá bom? Hoje a gente vai tratar sobre a questão de teologia, igreja e política e perceber como a igreja e, consequentemente, a minha e a tua vida está tão retardada em toda a potencialidade que poderia estar sendo executada. E por que a importância desse tripé? Teologia, igreja, política ou sociedade? É que há uma consequência para toda informação. Se você coloca uma informação errada no seu entendimento, consequentemente aquilo produz uma ação. Então nós, como povo evangélico no Brasil, principalmente, somos muito assimétricos, muito bem desenvolvidos numa área e pessimamente subnutridos em outra área. Então a gente precisa de coerência, simetria. Então o mundo não pode conhecer a igreja a partir daquilo que a igreja não concorda. O mundo tem que conhecer uma igreja a partir daquilo que ela crê. O que nós cremos? Quando o assunto interfere além das fronteiras das 4 paredes. A gente não sabe interagir, a gente fica patinando, né? Então, quando o assunto é política, principalmente, o cristão acha que é um assunto distante da fé, que é um assunto problemático, demoníaco, pelo grande nível de escândalos e corrupção. Mas é a mesma lógica da música. Não sei de onde nós, pastores, tiramos a loucura e a mentira de que um músico, ele não pode ser músico secular e músico de altar. Isso é a assimetria existencial e assimetria espiritual. Se não pode a profissão do músico, não poderia nenhum outro tipo de profissão. Então é a informação errada colocada para dentro que gera desequilíbrio em tantas outras áreas da vida. Então, é essa mesma assimetria do músico que se aplica ao político. O cristão não pode se envolver com política. Então, o nosso pensar teológico define quem somos como igreja e aquilo que somos como igreja constrói a sociedade, consequentemente, constrói a política. O nosso problema é que nós pensamos a salvação apenas da alma, não pensamos salvação como um todo. Olha só, Deus começou com um jardim intentando a construção de uma cidade. Deu errado, aspas. Mas Deus continua seu plano. O plano de Deus é metropolitano. Começou num jardim, mas quando você lê em Apocalipse, terminou com uma cidade. Então Deus sempre pensou de maneira metropolitana. Deus quer construir uma cidade. E para toda cidade há indivíduo, casamento, família, leis, economia, política, arte e por aí vai. Então é uma assimetria, um desequilíbrio o cristão e, consequentemente, a igreja só pensar a salvação da alma sem pensar a salvação do todo. Aí ela não constrói fundamentos sólidos no qual a sociedade pode se desenvolver. E a gente vira um povo desequilibrado. Eu tratei sobre isso, olha, Jesus é um rei. Se Jesus é um rei, Jesus tem uma visão social de como deveria ser a cidade. Portanto, Jesus é um líder político. Mas não confunda política com partidarismo, política com ideologia. Política é a ciência da vivência social. Então, isso é uma informação muito necessária para você tomar nota e equilibrar toda a opinião que você tem sobre a questão. Quando eu preguei em Portugal, na Europa, pela primeira vez, eu me deparei com um escândalo religioso que eu aprendi com a igreja evangélica no Brasil. Foi um culto numa igreja nativa, uma igreja portuguesa, um louvor magnífico, uma igreja contextualizada, uma igreja vibrante, uma igreja cheia de graça. E no fim do culto eu descobri que aquele ministro de louvor era músico secular do país. Então aquilo acendeu a minha religiosidade. Mas quando eu fui ver, aquele irmão, ele produzia música para o altar,
todos os anos, lançava um CD cristão, um CD de adoração e lançava um CD secular. A pergunta que nós devemos fazer como povo evangélico não é se pode ou se não pode. É, a partir desse irmão, na música secular portuguesa, qual é a qualidade da música portuguesa? Há pornografia, pedofilia, sensualidade na música a partir desse irmão? Não. Então a igreja evangélica não pode reclamar do país que a omissão dela também está contribuindo para criar. Então, se um pastor nunca envia missionários que são músicos para a cultura de um país, ele não pode reclamar da música daquele país. Se um pastor nunca envia missionários para a política, ele não pode reclamar de que tipo de políticos nós temos no governo do nosso país. Então, é uma questão de cosmovisão, é uma questão de missiologia e uma missiologia integral. Então, o nosso pensar de Deus, que é a nossa teologia, o nosso pensamento intelectual sobre quem Deus é, sobre o que está no coração de Deus, a oração do Pai Nosso, o Mestre nos ensinou, seja feita na terra como é no céu. Então, nós precisamos pensar teologicamente de maneira saudável, de maneira plena, de maneira cristocêntrica. Há um padrão no céu que Deus quer transferir para a terra em todas as áreas da existência humana. E o nosso pensar teológico define que tipo de igreja somos. Uma igreja sóbria, uma igreja desequilibrada, uma igreja centrada, uma igreja que cai na graça do povo. Olha só, existem dois tipos de perseguição. Nós, como povo evangélico, não podemos afirmar que qualquer perseguição é perseguição. Porque Jesus Cristo disse, olha, vocês são a luz do mundo. Eu não posso acender vocês e esconder vocês. Vocês são o sal da terra. Mas ele diz, olha, se o sal perder o sabor, serve para quê? Só serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, há perseguição natural ao evangelho, mas há perseguição antinatural, que vem da inutilidade. Um cristão que não pensa teologicamente de maneira adequada, em conexão com o céu, é um cristão desequilibrado. Ele é um sal sem sabor. E um sal sem sabor, Jesus disse que só serve para ser jogado fora e pisado, ridicularizado pelos homens. E isso interfere na sociedade, consequentemente na política. Você pega a história da igreja e você vê grandes homens de Deus que pensaram de maneira total, cósmica, sociológica, filosófica, política. Você pega na Holanda Abraham Kuyper, você pega John Wesley, Jonathan Edwards, você pega o próprio Calvino e o próprio Martinho Lutero. Todos pensaram de maneira integral, não era um tabu para eles. O evangelho todo para o homem todo, como diz John Stott, porque eles tinham um pensamento evangélico adequado, alinhado com os céus. Então, eles reconheciam que a intenção de Deus era ampliar a possibilidade do jardim para a cidade. E para isso é necessário uma visão que consiga abraçar todas as áreas da nossa vida. E o que nós precisamos fazer para cooperar com Deus para o pleno desenvolvimento dessas realidades? De fato, pensar teologicamente de maneira mais adequada. Quantos livros você leu no ano? Então, a nação já tem uma deficiência intelectual e cognitiva. E nós não podemos vir para a igreja e perpetuar a ignorância. Quantos livros você leu esse ano? Ou tudo aquilo nós espiritualizamos e colocamos na conta do que é espiritual, na conta de anjos e demônios? Não. Nós somos um povo do livro, um povo da Bíblia. Deus está trabalhando com o nosso intelecto. Então a gente precisa, além da Bíblia, abraçar todo um conteúdo filosófico, acadêmico, intelectual para o desenvolvimento pessoal, consequentemente para o desenvolvimento da igreja e da sociedade. E nós nos tornaremos uma igreja plena, capaz de dialogar com todas as áreas da vida. Nós não podemos ser assimétricos e você quer ver assimetrias práticas? Uma igreja cristã alienada, empobrecida, diz: homossexualidade é pecado, o homossexual vai para o inferno. Diz um homem crente na igreja no domingo. E aquele homem sai do culto para consumir conteúdo pornográfico.
É sobre isso que eu estou falando. Essa assimetria ela não pode existir. Uma coisa errada cria outra coisa errada, mas uma informação certa cria uma outra realidade correta para Deus e para a sociedade. E por fim, se nós abraçarmos isso que eu estou expondo para vocês, nós teremos sociedade política de maneira muito mais plena. Um dos projetos que eu tenho é a Escola Governe, que eu trabalho o desenvolvimento de cristãos vocacionados à política. Então, talvez é difícil, sim, você tratar com um jurássico na política, mas nós podemos, de maneira adequada, pegar o jovem, o adolescente da igreja e gerar uma cosmovisão adequada. Ei, servo de Cristo. Ei, discípulo do Senhor. Ei, crente. Ei, cristão. Ei, evangélico. A cidade é uma igreja e o político é um dos melhores pastores para a cidade. Se eu inculcar essa cosmovisão no jovem, quando ele for um político, ele vai entender. A cidade é a minha igreja e os cidadãos, os eleitores, é o meu rebanho. Eu pergunto para você, se não é muito mais difícil para ele se corromper, se ele vai entender sua vocação e seu ofício de maneira sagrada, assim como o pastor do púlpito também entendeu. Então nós precisamos entender isso. Nós fizemos uma salada, uma bagunça. Onde que está escrito que o músico não pode ser secular e do altar? Não há honestidade teológica que possa ser usada para isso. E essa informação errada criou tantas outras informações erradas que nos impede de ser um povo pleno, um povo também desenvolvido intelectualmente, que possa gerar uma igreja sóbria, equilibrada, que possa gerar um impacto saudável e pleno na sociedade, consequentemente na política. E você pode estar se perguntando, o que esse tipo de conteúdo tem a ver com a jornada antifrágil? A sociedade hoje, ela é extremamente frágil, vulnerabilizada, também em consequência de uma igreja frágil e vulnerabilizada, sem fundamento, conteúdo, postura para confrontar os reais dilemas da vida. Então, quando você resgata a identidade e propósito, resgata a família a partir do resgate do homem e da mulher, você entende que a igreja se torna uma força política eficaz, produzindo justiça, produzindo igualdade e equidade entre os homens, um impacto social transformador, porque toda qualidade social depende, consequentemente, é uma conta fechada, é uma equação fechada. O tipo de sociedade que nós temos também é consequência do tipo de igreja, do tipo de família, do tipo de casal, do tipo de identidade e propósito que nós temos. Então é uma rede. Então, quando nós entendemos quem somos, qual o nosso propósito, o que é família, qual a postura do homem, qual a postura da mulher, geramos um outro tipo de igreja robusta, eficaz, justa, missionária, impactante, e a gente consegue desenvolver um outro tipo de cidade. Então, busque estar antenado com as questões políticas da sua cidade, conheça quem são os políticos cristãos, chame-os para conversa sobre justiça, sobre caráter do reino, comece pequenas rodas de discussão na sua igreja. Se você se sente vocacionado, não se sinta culpado, se disponibilize, isso é um chamado. O incômodo que você sente dentro de si, que ninguém sente, é a origem também do seu chamado. Foque nisso, vá sem culpa, se desenvolva e, se possivelmente, futuramente, se candidate, e você vai estar cooperando com Jesus, com o Evangelho, com a sua igreja, com a sua cidade. Pessoal, só pontuando para vocês qual vai ser o tema do nosso próximo conteúdo. Na jornada antifrágil, nós vamos falar sobre finanças, dinheiro. Vamos rasgar o verbo aqui sobre essa questão. Mais de 70% de vocês deram para nós esse feedback que não vivem a vida financeira que gostaria de viver, não vivem de maneira adequada quando o assunto é finanças e deseja sim um tipo de conteúdo bíblico relevante, confrontador, que possa dar ferramentas para que essas pessoas possam se desenvolver e encontrar o seu propósito de vida nos assuntos financeiros. E amanhã a gente também vai tratar sobre o pedido da maioria de vocês, que era uma proximidade de nós, né? Então a nossa demanda é muito enlouquecedora, hoje mundial, não tem como interagir de maneira pessoal respondendo o dilema
de cada um de vocês. Então a gente respeita isso, a gente ama a vida de vocês, mas a maneira mais adequada de tentar interagir com vocês de maneira real, de maneira próxima, de maneira familiar, é a gente criar uma comunidade. Então nós vamos falar sobre isso amanhã, que nós vamos criar a comunidade Antifrágeis para tratar de maneira real de assuntos da vida real. Então, lives semanais, interagindo com perguntas, dúvidas, problemas que vocês estão enfrentando, dilemas que vocês estão enfrentando. Então amanhã a gente vai falar como isso se dará, e amanhã a gente falará como isso se dará, e também você entender que eu não posso responder todas as demandas em rede social, porque há todo um dilema politicamente correto, as vulnerabilidades que o ser humano vive, a fragilidade que o ser humano vive. Então, em respeito a isso, a gente também decidiu discutir assuntos muito mais problemáticos em comunidade. Então, por isso que a gente vai criar a comunidade Antifrágeis para a gente conseguir discutir assuntos de maneira mais privada, doméstica, responder a questões reais, mas não gerar dano para quem não compreende a linguagem, nem o propósito e nem o motivo. Por hoje é só, a gente se vê amanhã no nosso próximo dia de jornada, onde a gente vai falar de finanças, desenvolvimento e tal. Hoje a gente vai ter a live sobre teologia, igreja e política. Então vai lá, comenta, compartilha teus insights, tuas palavras de sabedoria que vieram na hora, tá? Pra gente afinar a nossa interação aí. Até amanhã.